Ele é um garoto tímido, mas acaba se mudando pra um dormitório só de meninas e acaba namorando todas elas. Eu sou o Zeon Anime e bora! Tudo começa quando a casa de Kashi pega fogo, e em vez de assumir a responsabilidade, seu pai sai pra comprar leite. Sem ter pra onde ir, Kashi começa a vagar pelas ruas pensando que é o Batman, quando na realidade ele está definhando e morrendo na sarjeta. Enquanto ele implora desesperadamente por comida nas ruas, as pessoas simplesmente o ignoram até que uma mamãe de seios fartos, chamada Minaru, se aproxima dele e pergunta se ele gostaria de ter o biscoito dela para o almoço. Sim. Ela então o leva de volta pra casa, onde o presenteia com macarrão instantâneo e o manda tomar um banho. Ela então vê um bolinho de peixe na bochecha dele e o lambe, deixando Kashi envergonhado. Antes que ela veja seu polo sul se erguendo, ele vai pro banheiro pra relaxar, mas encontra 3 garotas. Uau, lindas. Quando uma delas zomba de seu pequeno soldado, Kashi fica vermelho de vergonha e grita. Nesse exato momento, uma garota de cabelo rosa, uma verdadeira beldade, chamada Athena, retorna pra casa e pergunta a Miru sobre o grito. Mas nesse instante, Kashi sai correndo do banho completamente nu em carne e osso e colide diretamente com Athena. A próxima coisa que ele percebe é que está dando um perplexo beijo de língua nela, e isso faz com que o aspersor dela dispare de forma incontrolável. Ele fica apavorado, temendo por sua vida e tenta desesperadamente fugir, mas as outras garotas o contêm sob as graves acusações de ser um verdadeiro... Ele tenta explicar que foi tudo um acidente, mas uma delas aponta que a Athena está sangrando pelo nariz depois que ele a fez chegar ao 9º céu. Depois, Minhu explica a Kashi que este é o dormitório das deusas para garotas, e o apresenta a Cúria, Freya e Sirene. As garotas perguntam como ele foi parar no dormitório e Kashi lhes conta a sua triste história de vida, o que as faz sentir pena dele. Ele diz que realmente quer encontrar um emprego para poder pagar a escola, mas precisa de um lugar para ficar. É quando Miniru sugere que ele trabalhe lá com uma nova mãe do dormitório e isso cobrirá tanto sua moradia quanto sua situação financeira. Kashi aceita imediatamente porque é o sonho de todo homem estar cercado por waifus novas e peitudas, mas as garotas mencionaram que Athena talvez não ficasse muito feliz com isso. Depois elas o levam para uma sala de tênis onde Miniru lhe diz que Kashi trabalhará como a mãe do dormitório, mas ela imediatamente recusa o arranjo. Mais tarde, ela arruma suas coisas e simplesmente vai embora. Então Kashi pergunta qual é o problema dela. Miniru explica que Athena sempre estudou em escola só pra garotas, e em seu dormitório anterior, sua colega de quarto trouxe um namorado sem perguntar a ela. Ela os pegou no flagra, batendo palmas em 4K, e a próxima coisa que ela soube foi que desmaiou com uma hemorragia nasal. Minoru esperava que Athena se acostumasse com homens se Kashi estivesse sempre no dormitório, e elas raramente precisavam de ajuda de qualquer forma. Como a Athena já havia partido, as garotas sugerem que desfaçam as malas de Kashi, mas ele afirma que não irá tirar o lar dela e corre para fora. Ele vai atrás dela para tentar impedi-la, e ela diz que está apenas se protegendo, resguardando-se depois de tudo o que aconteceu em seu dormitório anterior. Com isso, Kashi diz a ela que já recusou a oferta de emprego, então ela pode simplesmente voltar para o dormitório dela. Mais tarde, enquanto Athena volta para o dormitório, ela se lembra de Minoru dizendo a ela que Kashi não tinha onde ficar porque sua casa pegou fogo. Apesar disso, ele desistiu deste emprego para fazê-la se sentir segura, o que a faz perceber que está sendo extremamente egoísta. Enquanto isso, Kashi está sentado em um parque e espirrando de frio. Depois que ele desmaia completamente, Athena retorna e diz que não pode deixá-lo ir depois que ele lhe deu o toque no jutsu. Logo depois, Kashi acorda e Athena o está carregando de volta para o dormitório. Assumindo que está deitado na cama, ele acaba agarrando os seios de Athena, fazendo-a desmaiar mais uma vez. Ele então a ajuda a retornar ao dormitório, onde todos o recebem com um sorriso. Minoru o elogia por seus esforços, e quando ele pergunta se Athena o perdoará por ter brincado com ela, elas dizem que ela já o fez. Com isso, Kashi se torna a mãe oficial do dormitório das deusas. Alguns dias depois, Kashi está varrendo o quintal da frente quando vê algumas mulheres fofocando sobre a má reputação do dormitório. No entanto, Kashi diz a si mesmo que não se importa com o que as outras pessoas pensam porque ele tem um emprego e um teto para morar, graças a Miniru e às outras. Motivado a ajudá-las, ele vai para o 2º andar, mas fica chocado ao ver que parece pior do que os esgotos. Ele encontra muito lixo na frente de cada porta, mas, estranhamente, a porta de Athena é a única que está limpa. Primeiro, ele toca a campainha de Minoru e diz a ela que está recolhendo o lixo. Ela sai da porta parecendo uma delícia e Kashi imediatamente entra em pânico. Quando ele pergunta sobre sua escolha de roupas, ela diz que parecer uma modelo de OnlyFans é essencial para sua pesquisa. Ele implora para que ela vista algo e se afasta rastejando de seu quarto, admitindo que já está exausto depois de apenas um cômodo. Nesse momento, Freya abre a porta e o puxa para dentro, imediatamente colocando-o em uma fantasia de gato para realizar suas fantasias degeneradas. Ela lhe diz, com entusiasmo, que é uma cosplayer ávida que faz todas as suas roupas à mão. Kashi pensa que Freya é muito acolhedora, ao contrário de Athena, mas ela de repente deixa cair uma fita métrica em sua mão e começa a tirar sua armadura de enredo, o que o faz se arrepender imediatamente. Ela o força a tirar suas medidas, mas quando Freya começa a ficar atrevida, ele tenta fugir. No entanto, ele tropeça em algo, puxa a Freya e fica enterrado sob toda a sua fábrica de leite. Antes que as coisas fiquem muito quentes, um alarme dispara e Minaru corre para o quarto, dizendo a eles para evacuarem o prédio porque ela acidentalmente liberou gases tóxicos. Lá fora, tanto Freya quanto Minoru começam a brincar sobre o incidente mortal. E Kashi finalmente percebe por que elas têm uma má reputação na rua. Quando as garotas se perguntam o que deveriam fazer para passar o tempo, Kashi fica chateado e começa a repreendê-las. Minoru minimiza a situação porque ninguém se machucou, mas ele as lembra que ela pode ser processada por liberar gases tóxicos no meio ambiente. Ao vê-lo tão alterado, as garotas pedem desculpas imediatamente, mas Kashi começa a tremer e sai correndo envergonhado. Ele para em uma rua para refletir sobre suas palavras, sem saber que ainda está com uma fantasia casual e que todos estão olhando para ele. Quando as pessoas começam a tirar fotos, ele finalmente percebe que será cancelado no Twitter por alguma feminista irritada. Enquanto isso, enquanto Freya e Minoru esperam os gases se dissiparem, elas admitem que admiram
a coragem de Kashi em gritar com elas quando fazem algo errado. Nesse momento, o vento sopra e elas começam a espirrar. Então Kashi rapidamente retorna com um cobertor para que não peguem um resfriado. Quando elas perguntam como ele conseguiu, ele diz que teve que se ajoelhar como a mãe delas, e ambas começam a abraçá-lo por ser um bom menino. Assim que elas começam a ficar mais íntimas com ele, Athena chega de repente e desmaia com outra hemorragia nasal. À noite, ela repreende as garotas por brincarem com Kashi e as incentiva a criar um ambiente saudável. Quando Minaru decide exibir seus seios sem motivo, Athena saca suas ferramentas de aplicação moral para discipliná-la. Uma noite, enquanto Kashi está dormindo em seu quarto, grato por as garotas o terem aceitado ali, Minaru está em seu laboratório preparando uma poção que tornará as coisas estranhas. Ela percebe que testá-lo em mulheres é muito comum, e por acaso tem o cobaia perfeito para isso. Por outro lado, Freya criou uma fantasia novinha em folha para Kashi, e está rindo em seu quarto enquanto imagina a tortura pela qual ela o fará passar. Enquanto Kashi começa a sentir frio, ele de repente se lembra da dedicação de Athena em criar um ambiente saudável, o que o faz sentir-se mais aquecido. Nesse momento, ele começa a ouvir batidas contínuas no andar de cima, no quarto de Cúria. O chão então se quebra e ela começa a balançar, mas como ela não consegue se levantar, decide cair. Kashi rapidamente tenta pegá-la para que ela não quebre os dedos dos pés, mas seu rosto fica enterrado profundamente em sua fonte da juventude. Cúria pergunta se ele está bem, e quando ele ofega por ar, ela rapidamente se levanta. Ela então pede desculpas por causar-lhe problemas e promete consertar o teto mais tarde. Mas Kashi está se perguntando como isso sequer aconteceu. Ele então avista um mangá em meio aos escombros, mas Cúria rapidamente o esconde. Alegando que está envergonhada de falar sobre isso, Kashi assegura de que é bastante normal, mas ela ainda se sente constrangida e assume que ele está zombando dela. Ela então explica que seus pais administravam um dojo em casa, e ela cresceu com um monte de irmãos que eram todos viciados em testosterona. Para ser mais feminina, ela comprou um mangá shoujo e imediatamente ficou viciada. Ver dois garotos gostosos pegando garotas a deixa tão excitada que ela acaba quebrando a parede de Kashi. E Kashi finalmente entende como ela caiu pelo teto. Ela pede desculpas novamente e promete consertar a parede também. Mas Kashi diz a ela para não se preocupar. Então ela pergunta se pode dormir ali esta noite e o coração de Kashi começa a disparar porque ele pensa que ela está oferecendo fazer um cardio intenso com ele. Ela então o empurra suavemente para baixo, explicando que ela se vira muito enquanto dorme e há uma chance de ela cair pelo buraco novamente. Este começa a corar e pergunta se ela está bem em dormir com ele. E ela diz que está tudo bem porque está acostumada, já que cresceu com 1 milhão de irmãos. Depois que Kashi concorda, ela diz a ele que quer conversar antes de dormirem e então diz que ele a lembra de seus irmãos em casa. Ela então imediatamente joga o cobertor dele pra longe e o prende em uma chave de braço, porque é assim que ela conversa com seus irmãos em casa. Fazer todo o exercício físico deixa sua bolacha úmida, mas então ela percebe que Kashi está a 2 segundos de gozar e rapidamente se afasta. Ela pede desculpas novamente e explica que se empolgou, mas Kashi diz a ela que gosta de ser esmagado por coxas suculentas. Ele então explica que ela não é mais louca do que o resto das moradoras. Mas o verdadeiro problema é que todas elas serão meio peitudas e fofas, e isso deixa seu pequeno Jimmy muito excitado. Embora ela o veja como um irmão, Kashi explica a ela que eles não são parentes, então ela deveria ter um pouco mais de cuidado ao enfiar sua bolacha no rosto dele. No entanto, ele de repente percebe que o que disse foi embaraçoso e sai correndo do quarto. Ela o ouve no andar de cima e diz que ele vai cair pelo buraco, mas Kashi insiste que ficará bem, o que a deixa um pouco triste. Ela então vai pra cama, admitindo que nenhum cara a chamou de fofa antes, e ela começa a se perguntar se suas fantasias de mangá shoujo realmente estão prestes a se tornar realidade. Isso a deixa tão excitada que ela acaba danificando o tapete, e Kashi ouve seu grito, esperando que ela não destrua todo o seu quarto pela manhã. Mais tarde naquela noite, Sirene entra no quarto de Cúria e encontra Kashi dormindo em seu futon. Ela veio aqui porque quer que Cúria lhe faça um lanche noturno, mas ela rapidamente entende o que aconteceu depois de ver o buraco no chão. Ela então começa a murmurar sobre alguma bobagem de mestre e servo e concorda em reparar o chão usando poderes lunares se ele concordar em se tornar seu servo. Como ele está prestes a dormir e concorda sem pensar, ela o beija para completar o contrato antes de absorver a luz da lua da janela. No dia seguinte, Kashi acorda com Cúria elogiando-o por consertar seu quarto, mas o rapaz está confuso porque não fez nada. Ele então se lembra de Sirene o visitando, mas descarta isso como um sonho. Mais tarde, enquanto ele prepara o café da manhã para as garotas, Athena se junta a ele na cozinha e ele começa a se gabar de como usou os vegetais restantes para fazer uma sopa para elas. Nesse momento, Miniru e Freya são atraídas pelo cheiro e descem, e Athena percebe que Miniru está com seus melões em exibição. Ela tenta usar ferramentas de aplicação moral para impedi-la, mas Miniru continua a esquivá-la como uma profissional. Enquanto Freya está curtindo o show, Kashi já está farto porque elas estão brigando de manhã cedo. Nesse momento, Cúria entra na cozinha e pergunta a Kashi onde ele aprendeu a cozinhar, e ele diz a ela que os deuses do enredo simplesmente lhe deram essa habilidade aleatoriamente para a conveniência da trama. Enquanto ele tira uma colher, Sirene de repente chega e rouba a sopa. Então Kashi grita com ela para usar uma tigela. Mais tarde, depois que todos provam a deliciosa sopa, Minoru e Freya pedem a Kashi para experimentar seus respectivos métodos de tortura, enquanto Cúria o convida para uma luta de sparring. Ver isso faz Athena se sentir excluída, enquanto ela se pergunta o quão rapidamente ele se tornou amigo de todos. Ela começa a se perguntar se eles tiveram uma terapia de grupo enquanto ela estava fora. E quando Sirene também pede para ele fazer o jantar, ela fica chocada porque Sirene é alguém que geralmente não pede coisas. As outras também o incentivam a fazer o jantar, porque elas têm comido macarrão instantâneo até agora. Então ele pede algum dinheiro para uma ida ao supermercado. Quando todas o apontam para o cofrinho, Athena começa a suspeitar que elas definitivamente fizeram algo porque não faz sentido como elas podem construir tanta confiança em apenas alguns dias. Para acompanhar as outras, ela declara que o ajudará a fazer compras, mas sabe que deve manter a guarda alta. Minoru lembra Athena de sua condição e empurra Kashi para cima dela, o que imediatamente a faz ter uma hemorragia nasal.
Apesar disso, ela mantém a compostura e insiste em acompanhá-lo. Mais tarde, eles saem, mas Athena está usando uma máscara facial e o faz patrulhar as ruas para garantir que nada desencadeie sua condição novamente. Nesse momento, ela vê alguns garotos e recua, apenas para esbarrar em Kashi, o que a faz sangrar novamente. Ela avança, escondendo-se atrás de um carro e insistindo que pode chegar à loja porque agora não está usando tampões nasais. Ela então se esgueira para a loja e rapidamente sai com as compras, chamando sua missão de sucesso. Kashi diz a ela que ela é incrível, porque enquanto a maioria das pessoas foge das coisas que as assustam, ela enfrenta seus medos de frente. Ele diz que notou isso até mesmo em seu primeiro dia, quando ela veio carregá-lo de volta para casa, e ele a agradece por deixá-lo ficar no dormitório. Sem que ele soubesse, Athena reuniu coragem para enfrentar seus medos apenas porque ele veio correndo atrás dela naquele mesmo dia. Nesse momento, ela percebe que foi assim que Kashi conquistou todos os outros, e imediatamente sai correndo, apenas para esbarrar em dois garotos fofos. Nesse instante, ela percebe que perdeu seus tampões nasais e começa a sentir tontura. Mas Kashi rapidamente vem ao resgate, deixando-a enterrar o rosto em seu peito. Depois ele diz aos garotos que ela é sua irmã mais velha, e a leva embora, deixando-a corada. Ela o leva para um cybercafé que ela frequentemente usa e senta-se em silêncio, fazendo Kashi se perguntar se ela está brava com ele por tê-la carregado. Ele pede desculpas por tudo, mas Athena diz que não está brava com ele de forma alguma. Na verdade, ela realmente gostou quando ele a chamou de irmã mais velha. Ela então fica animada e pede para ele repetir, e quando ele obedece, ela desbloqueia o nível final de felicidade. Ela então faz dizer isso de novo, e de novo, até que seu aspersor dispare, o que então leva a outra hemorragia nasal. Mais tarde, enquanto eles caminham para casa, Kashi pede desculpas novamente por fazê-lo passar por isso, mas ele ainda está grato por ela ter vindo junto. Naquele momento, Athena se sente mal, porque ela presumiu que Kashi estava ficando íntimo com as outras para conquistá-las, quando na realidade ele estava apenas sendo gentil. Naquela noite, enquanto todos adoram o jantar que ele cozinha, Athena começa a se perguntar o que ela pode fazer para melhorar a vida de Kashi. Nesse momento, Minoru puxa Kashi para o colo dela e Freya enterra o rosto dele em seus melões suculentos, levando Athena a sacar suas ferramentas de aplicação moral mais uma vez. Ver isso deixa Curia tão animada que ela acidentalmente derrama maionese na camisa de Sirene. Então Sirene casualmente atira como se não fosse nada demais. Athena finalmente para o caos e declara que a partir de hoje ela servirá como o cockblock que este anime precisa, porque todas estão ficando muito avaliadas para o YouTube. Alguns dias depois, Kashi está lavando a roupa quando Minoru de repente lhe entrega sua armadura de enredo, o que o deixa envergonhado. Ela diz a ele para relaxar enquanto ela puxa para baixo sua calcinha nova, mas para no último segundo, deixando o homem faminto por mais. Mais tarde, enquanto ele pendura a calcinha para secar, ele diz a si mesmo que está apenas fazendo seu trabalho. Mas como ele não quer que a armadura de enredo o cutuque no rosto, ele usa toalhas para cobri-la por todos os 4 lados. Ele então faz uma pausa e se pergunta se as garotas têm algum plano para a Semana Dourada. Ele também percebe que já se passaram 2 semanas desde que ele veio pra cá, e ele não foi à escola desde que sua casa pegou fogo. Mais tarde, ele prepara o café da manhã para todos e então sobe as escadas onde bate na porta de Athena para avisá-la. Ela diz a ele para chamá-la de irmã mais velha mais uma vez, e quando ele o faz, ela sai do quarto com um grande sorriso no rosto. Ela o agradece por cozinhar e está prestes a dar-lhe um tapinha na cabeça, mas sua condição se manifesta no último segundo. Kashi diz a ela que não precisa se esforçar, mas Athena insiste em dar-lhe tapinhas na cabeça. Ela então se aproxima lentamente e Kashi entra em pânico porque está olhando diretamente para seus pacotes de leite. Nesse momento, Freya o puxa de volta e pergunta se ele gosta dos melões de Athena, mas Athena a esbofeteia com a ferramenta de aplicação moral. Ela diz que tentar ficar íntima com Kashi não é permitido, mas Minaru aparece e a chama de hipócrita por forçar Kashi a chamá-la de irmã mais velha. Nesse momento, Curia se junta à conversa e afirma que ela é a primeira a ser chamada de irmã mais velha. Então elas sugerem uma competição para ver quem é mais merecedora. Depois do café da manhã, Freya pede a ele para chamá-la de inimiga-chan, mas Kashi não consegue entender por que está sendo forçado a usar uma roupa de empregada rosa. Por que você é gay? Ela diz que é comum para irmãs mais velhas vestirem seus irmãos mais novos, mas ele diz a ela que só ela é estranha o suficiente para fazer isso. Quando ele argumenta que este vestido é para garotas, ela diz que não importa porque irmãos mais novos são brinquedos para irmãs mais velhas, o que o deixa envergonhado. Curia saca um cartão vermelho e a desqualifica por mentir para Kashi. Então ela pergunta a Minoru o que ela faria nesta situação. Minoru diz que usará Kashi como cobaia em seu laboratório e ela imediatamente recebe 3 cartões vermelhos. Nesse momento, uma sonolenta Sirene desce e imediatamente desmaia no colo de Kashi porque está super faminta. Enquanto ela toma café da manhã, Curia se apresenta para mostrar a todos como ser uma irmã mais velha, e as garotas pensam que ela pode ser a melhor nisso porque já tem muitos irmãos mais novos. No entanto, Curia imediatamente o puxa para um mata-leão, seguido por alguns movimentos de submissão extremamente questionáveis que ela aprendeu com Lana Rhodes. Sendo enterrado em bolos curiosos, Kashi desmaia, então Athena rapidamente assume o palco para cuidar dele. No entanto, Kashi acidentalmente expõe seus pacotes de leite em 4K, fazendo-a sangrar pelo nariz por todo ele. Depois que ele toma um banho, as garotas começam a se desculpar com ele por toda essa bagunça. E mesmo que seja caótico, ele ainda gosta de viver com 5 beldades volumosas que estão todas morrendo de vontade de brincar com seu joystick. Nesse momento, Minoru diz a ele que elas estavam planejando uma surpresa pra ele e é hora de revelar que ele voltará para a escola depois que a Semana Dourada terminar. Kashi fica chocado porque pensou que era um processo complicado, mas ela diz a ele que tudo o que ela teve que fazer foi assinar alguns papéis. Ele sabe que não foi tão fácil, então ele a agradece de todo o coração por isso e promete ser tanto uma boa mãe de dormitório quanto um bom estudante. Naquele momento, Athena percebe que, ao contrário das outras, ela não fez nada para ajudar Kashi, mesmo que ela afirme ser sua irmã mais velha. No entanto, ver o rapaz feliz depois do que ele passou acalma seu coração. Alguns dias depois, Kashi retorna à escola todo animado e fica emocionado ao ver seu próprio armário. Assim que ele absorve o momento, uma garota entra correndo e o chuta no rosto, perguntando com raiva onde ele esteve todo esse tempo.
Após ser derrubado, ele levanta o olhar e reconhece a garota como sua colega de classe, Sudia. Ela o repreende por não ter mandado mensagens todo esse tempo, alegando educadamente que estava super preocupada com ele. Mas então ela volta a ser uma pirralha e simplesmente se afasta para que ele não veja o constrangimento em seu rosto. Ela imediatamente se arrepende de não conseguir falar com ele como uma pessoa normal. Mas quando Kashi aparece novamente, ela manda ele calar a boca e começa a se afastar. Ele vai atrás dela, pedindo desculpas por não ter entrado em contato, mas ela o ignora e entra na sala de aula. Durante a palestra, Koshi percebe que deveria ter usado o telefone do dormitório para ligar para Sukia, então ele promete contar a ela tudo o que aconteceu nas últimas semanas. No entanto, ele então se lembra de todas as coisas estranhas que lhe aconteceram e começa a se perguntar se é realmente uma boa ideia contar a ela. Após o término da aula, ele decide conversar com Suya, mas seu professor começa a consolá-lo porque Miniru contou a ele tudo o que havia acontecido. É nesse momento que ele vê Sadia saindo da sala de aula e imediatamente corre atrás dela. Ele tenta falar com ela, mas ela não escuta. Então, quando ele segura a mão dela para impedi-la, ela fica brava e diz pra ele nunca mais tocá-la. Ele então percebe que Sugia tem uma condição envolvendo o toque e que ele deveria ter sido mais cuidadoso. Por outro lado, Suya está se refrescando no telhado e admite que deveria ter sido mais gentil com Kashi depois de tudo o que ele passou. Ela então explica que seu corpo é sensível ao calor, seja a luz do sol ou o calor de outra pessoa. Mas essa é a razão exata pela qual ela e Kashi se tornaram amigos. Ela relembra a época em que era jovem e observava os outros se divertindo no parque enquanto ela os assistia da sombra, porque não podia brincar sob a luz do sol. Embora desejasse se juntar a eles, ela lidava com isso dizendo a si mesma que todos deviam cheirar a cocô. Mas foi então que Kashi se aproximou dela e a convidou para brincar com ele. Ela disse que não podia e então explicou sua condição. Então Kashi correu para dentro e congelou as mãos com gelo só para que ela pudesse segurá-las por um tempo. Ele então colocou a mão nas bochechas dela e após confirmar que ela estava se sentindo bem, pegou a mão dela e a levou para fora. Sudira então se lembra que a mão de Kashi voltou ao normal depois de alguns minutos, então ela ficou irritada e o empurrou para longe. No entanto, relembrar essa memória a deixa muito feliz, e ela ainda se lembra de como se sentiu quando ele tocou seu rosto. Ela se sente mal porque sempre reage ao contrário do que realmente sente. Mas mesmo assim, Kashi nunca a deixou sozinha por todos esses anos. Nesse instante, Kashi aparece e segura o rosto dela com as mãos frias, chamando-a de boba por estar sentada no telhado apesar de sua condição. Ela pergunta por que as mãos dele estão frias, e ele diz que havia embalado gelo antes de vir para a escola, mas esqueceu completamente disso mais cedo quando a tocou. Ele então coloca a bolsa de gelo no rosto de Sugia, e isso a faz se sentir muito melhor. Mais tarde ele explica toda a sua situação de moradia para Sugia, mas ela pensa que ele está inventando tudo. Quando ele insiste que é a verdade, ela diz para ele levá-la ao dormitório para que ela possa ver por si mesma. Quando ela se levanta de repente, começa a sentir tontura. Então Kashi rapidamente a segura antes que ela caia. De alguma forma, ela acaba na cama com Kashi diretamente em cima dela. E quando ele tenta se afastar, ela agarra o braço dele e lhe dá a entender que está morrendo de vontade de provar a salsicha dele. Sim, sim, sim. O que o deixa extremamente nervoso. No entanto, ela rapidamente muda de personagem e o chuta na barriga, apenas para se arrepender imediatamente depois. Mais tarde, ela decide seguir Kashi para casa e começa a provocá-lo. Mas Kashi diz que não tem motivos para se sentir culpado porque não fez nada de errado. Nesse instante, ele ouve uma explosão dentro do dormitório e Minru sai correndo com Fred, dizendo a ele que ela teve outro problema com gases tóxicos, deixando Suya em choque. Logo depois, a Tina volta para casa e encontra Suya sentada irritada à mesa e pergunta a Koshi quem ela é. Ele a apresenta como sua colega de classe e uma velha amiga, acrescentando que ela é a pessoa mais normal que ele conheceu desde que veio pra cá. Nesse instante, Minoru e Frei deslizam e estão prestes a importunar Suya, mas Koshi imediatamente a protege, explicando que ela não gosta de ser tocada. Nesse momento, Suya o chuta na bunda porque ele a estava tocando enquanto explicava a condição dela. As garotas começam a pensar que ela deve estar apaixonada por Kashi para batê-lo daquele jeito, e quando a veem ficar vermelha de vergonha, isso reforça ainda mais a suposição delas. Minoru então se vira para Athena e diz que ela precisa melhorar seu jogo de sedução ou Sugia vai roubar Kashi dela. E quando ela age confusa, Freya lembra que ela também tem uma queda pelo rapaz. Athena recusa firmemente e diz que é a pseudo-irmã dele, e a palavra irmã imediatamente invoca a Curia, que tem muitos irmãos. Enquanto elas começam a discutir sobre quem é a irmã mais velha mais adequada para Kashi, Suya manda elas calarem a boca porque ela precisa ver se este dormitório é apropriado para Kashi ou não. Ela então vai para o quarto de Kashi para inspecionar e percebe que tudo parece comum. Ver o quarto dele tão organizado faz Itena querer aplaudi-lo na hora. E quando ela começa a elogiá-lo por ser sempre tão arrumado, o medidor de raiva de Sutia começa a encher. Ele então pergunta a Sutia se ela realmente precisa inspecionar todos os quartos, e ela argumenta que ele está lhe dando uma chance de se redimir. Miniru então leva a Sutia para o quarto dela, mas ainda está cheio até a borda com gases tóxicos. Então Kashi rapidamente fecha a porta antes que todos morram de envenenamento. Ele então diz a Sutia que Miniru é uma pesquisadora que frequentemente acaba causando problemas. E Sutia fica horrorizada porque ouviu rumores sobre cientistas malvados na área. Em seguida, eles vão para o quarto de Freya, que é bem organizado com vários cosplays feitos sob medida. Freya imediatamente perde a cabeça e imobiliza Sudia, para que possa forçá-la a vestir sua roupa mais nova. Mas quando Sudia começa a fazer barulhos felizes, a Tina dá um tapa na cabeça de Freya para impedi-la. Kashi está preocupado com sua vida, então uma inquilina decide assumir o controle e levar Sudia para o quarto dela, que é o mais limpo e normal de todo o dormitório. Kashi também está feliz porque essa é a primeira vez que ela o convida para entrar, e quando ele diz que cheira bem, Athena começa a corar intensamente. Vendo a reação dela com fúria em relação a Surya, Kiria intervém e decide mostrar a ela como é uma verdadeira pseudo-irmã. Em um quarto, ela mostra sua extensa coleção de mangás shoujo e até se oferece para emprestar alguns, o que imediatamente faz Surya se sentir melhor.
No entanto, quando Kiria abre o mangá e vê dois personagens se beijando, ela imediatamente entra em modo de alta performance e soca a parede. Sutia decide que já viu o suficiente e conclui que este lugar é perigoso demais para Kashi. Mas pouco antes de ela explodir, Surina aparece e enfia um biscoito de arroz na boca dela. Enquanto Kashi e a Athena assistem horrorizados, Serna casualmente diz a Sudia que isso a ajudará a perdoar seus problemas, o que realmente a acalma. Mas quando Serna casualmente menciona que eles estão vencidos, ela perde a calma e declara que vai queimar este lugar. Naquela noite, as garotas conseguiram acalmá-la, e Minoru pede uma segunda chance para que possam provar seu valor. Assim, ela decide que Sudel passará a noite aqui, e viver sob o mesmo teto que Kashi a deixa com a bolacha úmida. Elas se perguntam em qual quarto Sudel vai dormir, e Sudhai imediatamente aponta para Athena, porque suspeita que ela tenha sentimentos por Kashi. Mais tarde, enquanto Athena arruma o futon, ela percebe que Sudhei está encarando e decide puxar conversa com ela, para que ela possa relaxar. Ela perguntou como Kashi era quando mais jovem, mas Surya responde tristemente que pensava que conhecia Kashi, mas agora ela se transformou em Jon Snow. Ela então pergunta a Athena qual é o relacionamento dela com Kashi, e isso a faz corar intensamente. Enquanto isso, Kashi está no banho, esperando que Athena e Surya se deem bem. Mas quando ele tenta sair, ele passa por Kiria na porta. Athena e Sutia então ouvem o grito deles e correm para o banho para vê-los praticando a posição padrão. Mais tarde, ambos se desculpam com elas, e Kiria explica que acidentalmente esbarrou em Kashi, mas Sudeu acredita que ela fez de propósito. Ambos se desculpam um com o outro, e Kairi diz que está tudo bem, porque eles são como irmãos. No entanto, quando Sudeu pergunta com raiva se ela sempre deixa seus irmãos baterem de frente, ela imediatamente fica constrangida. Ela então pergunta a Kiria se ela vê Kashi como mais do que apenas seu irmão, e essa pergunta sozinha faz o coração de Kiria disparar. Enquanto ela olha nervosamente ao redor em confusão, seu silêncio fala volumes, e Sutia, agora chateada, sai correndo do banho. Alguns dias depois, tanto Athena quanto Kuria agem de forma estranha perto de Kashi, e quando ele tenta normalizar as coisas, elas silenciosamente deixam a mesa. Freya pergunta se ele fez algo para chateá-las, e lembrar o que aconteceu no banho o deixa nervoso. Mais tarde ele percebe que tanto Athena quanto Kuria esqueceram o almoço em casa, e como elas têm aulas até tarde, Freya sugere que ele leve o almoço para elas. Quando ele diz que não é permitido em uma faculdade só para mulheres, Freya diz que vai cuidar disso. Logo depois, Kashi encontra uma faculdade de tênis fazendo cosplay de uma garota fofa e chama a atenção de todos. Quando algumas garotas reconhecem que ele é um menino, ele começa a fugir delas e esbarra em outras garotas, que imediatamente ficam animadas ao ver o volume em sua mala. Nesse instante, Athena aparece e fica imediatamente chocada ao ver Kashi em sua escola. Quando as outras garotas tentam importuná-lo, ela fica com ciúmes e imediatamente agarra a mão dele, enfiando o rosto dele em seus melões e afirmando que Kashi é sua irmã mais nova. Ela então o agarra e corre pra fora, onde Kashi diz a ela que veio atrás dela porque ela esqueceu o almoço. Ele então pergunta se ela vai ter outro sangramento nasal, mas ela diz que ficará bem porque ele está vestido como uma garota agora. Ela então o leva para Kiria, mas eles esbarram um no outro e acabam ficando encharcados. Kiriabi os leva para o vestiário para que possam se trocar. Então, quando Kashi tenta sair do quarto, ele percebe que as garotas de antes estão procurando por uma saída. Athena e Kiriabi sugerem que ele fique no quarto, mas de frente para a parede, afirmando que está tudo bem, já que ele está vestido como uma garota. Enquanto Kashi se vira, ele ouve Athena e Kuria fazendo barulhos felizes enquanto se secam com uma toalha e tenta ao máximo não sacar o seu Johnny. Depois que elas se trocam, Athena pede para ele se virar, e ele a vê usando um casaco apertado que faz suas coxas balançarem como gelatina. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, os botões do casaco dela se rompem e o atingem na cabeça, fazendo-o cair. Quando Athena corre para verificar como ela está, ela percebe que seus pacotes de leite estão em exibição total e desmaia com outro sangramento nasal. Naquela noite, ao voltarem para casa, Minhu elogia Kashi por fazer um trabalho tão bom e então pergunta a Athena e Kuria por que elas têm agido de forma tão estranha perto dele. Não querendo abordar o assunto, Athena de repente tira uma revista da bolsa e sugere que todos saiam de férias. Ela até sugere que convidem Sutia, esperando que ela possa esclarecer o mal-entendido entre eles. Assim que Serene ouve a palavra férias, ela corre para cima sem dizer uma palavra e isso faz o resto se perguntar se ela está bem. Athena pergunta se ela disse algo ofensivo, mas Kosha assegura que não, e Miniru o incentiva a verificar Serene. Ele então sobe para o quarto dela e percebe que nunca esteve dentro do quarto de Serenade. E dado como Miniru e Freya agiram com ele, ele só pode imaginar o pior. Ao entrar, ele encontra o quarto cheio até a borda com sacos de lixo e tenta encontrar Serenade dentro da pilha. De alguma forma, alguns sacos se movem, e ela cai diretamente em cima dele, dizendo que seu espaço para dormir foi arruinado. Ele se oferece para tirar o lixo do quarto dela, mas ela diz que são segmentos que a ajudam a invocar os poderes mágicos da lua. Isso passa por cima da cabeça de Kashi, mas ele se lembra dela ter dito algo semelhante naquela noite, quando ele dormiu no quarto de Kiria. Ele pergunta se ela o visitou naquela noite, e ela admite que o pagou com alguns serviços labiais. Ele então pergunta a ela sobre a viagem, e ela menciona discretamente que geralmente só sai do dormitório para ir à escola e não está acostumada a sair. Ela admite que não é contra a ideia, mas estar longe de seus segmentos lunares perturba sua paz de espírito. Kashi leva o caso dela aos outros, e Fred sugere que encontrem mais desses segmentos lunares, para que possam criar uma zona de segurança portátil para Cirane, mesmo fora do dormitório. Quando Athena questiona onde encontrar os segmentos, as garotas concordam que tudo sobre Cirane é misterioso, e ela vive aqui há vários anos, mas nunca pensaram em questioná-la. No final, todos concordaram em encontrar coisas que os lembrassem da lua. Na manhã seguinte, Kashi está indo para a escola quando vê Surya mancando e se aproxima dela para convidá-la para as férias. Quando ele vê que ela está tonta por causa do calor, ele tira bolsas de gelo da mochila e as coloca na bochecha dela.
Mais tarde na aula, ele conta mais sobre as férias e ela relutantemente concorda em ir para ter certeza de que nenhuma das garotas tentará ficar estranha com ele. Ela então começa a bater nele com seu rabo de cavalo e de volta para casa, Serenity sente que seu servo está sob ataque. Nesse instante, Frey entra no quarto dela e mostra um traje de Sailor Moon de baixo orçamento que ela fez só pra ela. Ela fica animada imaginando Serene naquele traje, mas Serene diz que usar cosplay em público é considerado uma quebra de etiqueta. Frey se sente derrotada e decide deixá-la em paz, mas encontra Minoru de Naru, que diz que vai cuidar disso. Ela demonstra seu saque lunar, que também aumentará o desejo de Sirene de provar alguma salsicha. No entanto, a poção é tão forte que Freya se transforma em uma irmã tesoura estranha apenas ao inalar os vapores. Naquela noite, Koshi volta para casa e encontra Kuria e Serenade praticando Tai Chi no quintal da frente. Kuria explica que está conectado ao cosmos, o que pode ajudar Sunette, apenas para ela desabar no segundo seguinte. Sunette então diz que o cosmos é demais para ela lidar, e ela só quer se ater à lua. Nesse instante, Freya e Minoru aparecem fazendo cosplay de Sailor Moon e Sailor Júpiter, e se fazem parecer idiotas. A Tina logo chega questionando por que elas estão agindo como palhaças. Então Kashi explica que eles estão tentando encontrar maneiras de achar os segmentos lunares de Surina. Ouvindo isso, a Tina entrega a Surina um guarda-chuva simples, e quando ela o abre, vê o céu noturno e uma lua cheia impressos na parte interna. Surina acena com a cabeça em concordância e todos ficam felizes porque ela agora pode se juntar a eles nas férias. Naquela noite, antes de Serenade voltar para o quarto dela, Kashi diz a ela que encontrou uma jaqueta áspera no quarto dela e decidiu consertá-la. Então agora parece novinha em folha. Sirene começa a corar quando a vê e agradece a Kashi porque essas vestes são sagradas para ela. Naquela noite, ela se esgueira para o quarto dele enquanto ele está dormindo e lhe dá outro serviço labial por consertar a jaqueta dela. No dia seguinte, eles dirigem para o hotel que reservaram, que tem uma vibe assustadora. Acontece que esse lugar tem um nome semelhante a um famoso hotel turístico, e a Tina acabou reservando o errado. Ela sugere que eles fujam de lá, mas um atendente sombrio aparece na frente e os recebe. Então eles decidem ficar por um dia. Mais tarde, enquanto todos se acomodam, Athena senta no canto lamentando seu erro estúpido, e Kashi tenta animá-la, pedindo para ela visitar um santuário com ele. Quando Minoru nota que está coberto de talismãs, ela assume que deve ser assombrado, e isso faz Kiria tremer de medo. Freya começa a provocá-la por ter medo de fantasmas, então ela imediatamente pula em Akashi para se consolar. Naquela noite, enquanto as garotas relaxam na fonte termal, todas discutem se fantasmas são reais ou não, o que deixa Kiriria nervosa. Minoru então pergunta a Tina o que a fez pensar em sair de férias, e ela diz que queria passar um tempo de qualidade com todos e também conhecer Surya melhor. Mais tarde, enquanto Kashi está no banho masculino, Minoru e Freya espiam do lado delas para dar uma olhada no pequeno Johnny dele. Quando ele começa a surtar, elas revelam que estão usando toalhas, mas Athena rapidamente aparece com suas ferramentas para mantê-la sob controle. Freya acaba usando uma armadura de enredo de tênis para expor seus roncadoncos, o que faz Kashi ter um sangramento nasal. Mais tarde naquela noite, Kashi se encontra dormindo no mesmo quarto que todos os outros e ver biscoitos e melões por toda parte o mantém acordado. Nesse instante, ele vê Athena sair correndo do quarto, mas antes que ele possa verificar como ela está, Freya o prende em seus braços. Ele de alguma forma escapa do aperto dela e segue para o corredor, mas Minoru se junta a ele porque também está preocupada com Athena. Juntos, eles vasculham todo o lugar, mas não conseguem encontrá-la. O único lugar que não verificaram é o anexo fechado, mas assim que entram, sentem como se estivesse ficando cada vez maior. Quando Kashi se distrai com estátuas sinistras, ele se vê separado de Minoru, mas ela rapidamente retorna e agarra a mão dele. Nesse instante, Serena sente algo errado e acorda. Enquanto caminham, ele pergunta a Minoru se ela está assustada, mas ela o prende contra a parede e diz que não está porque tem um homem macho com ela. Kashi fica nervoso e foge, apenas para esbarrar em Athena, que diz que se perdeu procurando o banheiro. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, eles veem um espírito brilhante com um guarda-chuva o seguindo e rapidamente se escondem em um quarto. Ela então se aproxima dele e agarra a mão dele, imaginando que tipo de relacionamento ela quer ter com Kashi. Ela então declara que o protegerá de agora em diante e se aproxima para beijá-lo, mas Minoru de repente acende as luzes e chama a polícia. Sirena então entra no quarto com seu guarda-chuva e ele finalmente percebe que o espírito que ele viu era ela. No dia seguinte, enquanto os outros se preocupam em perder toda a ação, Kashi fica aliviado que Sena esteja se divertindo. Enquanto isso, a Tina ainda está se perguntando o que sente por Kashi quando Sidious de repente se aproxima dela. Antes que ela possa dizer uma palavra, Minoru declara que eles vão à praia hoje. Logo depois, as garotas jogam vôlei e ver a física de balanço delas em ação deixa Sugiya com ciúmes porque ela é reta como uma prancha de surf. Ela então vê Kashi observando as garotas com binóculos e suspeita que ele gosta de mamães encorpadas. Na realidade, ele está de olho nelas para ter certeza de que não se afoguem. No entanto, ver Athena de maiô desperta seus pecados de Johnny interiores, mas ele diz a si mesmo que Athena é como uma irmã para ele. Surya observa tudo isso e se sente triste porque ele não está prestando atenção nela. Nesse instante, ela tem uma sensação estranha e descobre que um pequeno peixe escorregou para sua fonte da juventude. Isso a faz perder o equilíbrio e Kashi corre atrás dela. No entanto, Kiria chega primeiro e puxa Sugiya para fora da água. Kashi rapidamente se junta a ela e pergunta o que aconteceu, mas ela com raiva diz para ele, cair fora. No entanto, Kiria diz a ela que Kashi estava tão preocupado em salvá-la que pulou na água, e isso a lisonjeia porque ela sabe que Kashi não sabe nadar. É por isso que ele implorou a Kiria para salvar Sugiya. Mas Kiria acredita que ele teria se afogado salvando Sugiya se ela não estivesse lá. Foi então que Sugiya percebeu que Kashi estava prestando atenção igual a todos, incluindo ela. Mais tarde, Athena pergunta por que ele nunca fez aulas de natação, e ele diz que está em sua lista.
No entanto, ele se sente pra baixo porque teria salvado Suya sozinho se não tivesse relaxado nas aulas de natação. As garotas a encorajam por tentar, e Athena diz a ele que Suya está segura, porque ele estava mantendo um olhar atento sobre todos. Isso o deixa constrangido, então ele sai pra comprar bebidas enquanto se pergunta por que seu amiguinho sempre faz uma ovação de pé toda vez que Athena fala com ele. Enquanto isso, Sudiev começa a esquentar, então Kiria a surpreende colocando compressas de gelo em suas bochechas. Ela lhe diz que Kashi embalou isso especialmente pra ela, e Kuri admite que ele é tão atencioso com Sutia que a deixa com ciúmes. Ao ouvir isso, Sutia começa a sentir-se envergonhada e pede desculpas a Kuria por ter dito coisas maldosas a ela quando passou a noite. Ela te agradece por salvar sua vida e consolá-la, e isso faz Kuria ficar descontrolada. Freya então pergunta a Suyu por que ela mantém o cabelo mais comprido se o calor a incomoda, e ela sussurra que a primeira paixão de Kashi foi a professora deles, que também tinha cabelo comprido. Freya acha a história dela tão fofa que a abraça rapidamente, mas isso a faz desmaiar. Athena sai rapidamente para comprar um sorvete para Surya, mas no caminho, ela é parada por dois caras que querem explorar suas masmorras. Quando eles pegam a mão dela, ela começa a sentir tontura e quase chora por sua condição. Mas Kashio aparece de repente e diz aos caras para darem o fora. Quando eles perguntam quem é esse cara, Athena diz que ele é seu irmão mais novo. Então Kashi rapidamente pega a mão dela e a leva embora. Mais tarde ele pede desculpas por pegar a mão dela, mas ela diz que está tudo bem porque se sente segura perto dele, ao contrário dos outros caras. Mais tarde, enquanto Itana toma banho, Sutiev de repente se junta a ela e reconhece que ela tem agido como uma pirralha desde que os conheceu, mas todos foram nada além de gentis com ela. Ela também agradece por ajudar Kashi durante o momento mais sombrio de sua vida. Mas Itana diz que tudo foi maldade para arruinar Freya, e isso a frustra porque ela também queria ajudar Kashi. Ela então percebe que ambas são parecidas no sentido de que se importam com Kashi, e isso as ajuda a criar um laço. Naquela noite, enquanto caminham para casa, Suya sente-se aliviada, mas percebe que Kashi parece extremamente triste. Mesmo no dia seguinte, quando Freda tenta provocá-lo, ele diz a ela para não se meter com ele. Enquanto todos comem, Kiria percebe que ele geralmente é distante e ele até impede Athena de ajudá-lo a lavar a louça. Mais tarde, Miniru e Freya também conversam sobre o comportamento estranho de Kashi. E quando Miniru diz que começou depois que voltaram da praia, Freya questiona se algo aconteceu lá. Miniru sabe que ele não lhes contará, então Freya bola um plano para fazê-lo se sentir melhor. Lá embaixo, Koshi está limpando quando seu olhar encontra a foto na mesa. Freya chega nesse momento e diz a ele para ir com ela. Ela então o arrasta para um estúdio de cosplay, onde o força a experimentar uma nova roupa para uma sessão de fotos. No entanto, quando ele fica preso na roupa, ela tem que ajudá-lo a vesti-la corretamente. Quando ela começa a ficar um pouco ousada demais, ela o expulsa do quarto. Depois que se vestem, Freya explica que esses personagens são de um famoso jogo de celular, e enquanto ela é uma comandante cavaleira. Ele é seu irmão mais novo, e um cavaleiro comum que está apaixonado por ela. Ouvir a história do Alabama o deixa inseguro sobre sua própria situação, então ele a apressa para começar a sessão de fotos. Eles então chegam a um ponto onde os dois personagens têm que lutar um contra o outro. Então, enquanto encenam essa cena, Freya pergunta a ele se algo aconteceu na praia. Kashi hesita a princípio, mas então ela o incita a ser seu verdadeiro eu, o que o permite se abrir. Ele lhe diz que alguém lhe disse que o veem como família, e em vez de estar feliz, ele está sentindo o oposto. Ela pergunta se ele quer que essa pessoa o veja como um homem, mas Kashi responde que não seria certo porque ele é apenas um zelador do dormitório. No entanto, Fred, isso o ajuda a entender que ele tem agido como um homem desde que veio pra cá. Então, fingir ser apenas o zelador do dormitório é ele sendo infiel a si mesmo. Por causa disso, ele tem enganado os outros sem querer. Ele argumenta que queria que o dormitório fosse sua casa, e essa é a razão pela qual ele continuou ignorando seus sentimentos. Ele também não se importa em ser um homem cercado por um monte de garotas voluptuosas, porque na realidade, ele tem medo de perder sua casa novamente. Vendo-o ter um colapso, Freya o puxa para um abraço e pede desculpas por tê-lo pressionado demais. Ela lhe diz que também escondeu seus sentimentos no passado e está tentando ser melhor, mas não o forçará a fazer o mesmo. Enquanto caminham para casa, Koshi lhe diz que pode não ser tão determinado quanto ela, mas fará o seu melhor para confrontar seus verdadeiros sentimentos. Ele também declara que protegerá essa pessoa que o vê como família, e com isso Freya o ajuda a superar essa questão. Alguns dias depois, Koshi e Sati compareceram a um festival universitário e Freya os recebe demonstrando o balançar de suas coxas. Sudia pergunta sobre sua braçadeira e ela revela que faz parte do clube de moda e está fornecendo fantasias para a maioria dos participantes. Kashi imagina que ela também está no comitê executivo, então ela se oferece para fazer um tour com eles. Ela então se agarra a Suya e Kashi olha ao redor, aliviado por ninguém o reconhecer da vez em que veio aqui vestido de fanboy. Freya então os leva a uma tenda sinistra, mas quando Kashi pergunta por que está mais afastada de toda a atividade, ela lhe diz para não fazer perguntas e os empurra para dentro. Lá dentro, eles veem Minoru, vestida de bruxa, vendendo sua água de banho premium. Eles perguntam o que ela realmente está aprontando, e ela diz que está vendendo poções para ganhar um dinheiro rápido. Ela também explica que não tem permissão para vender essas coisas legalmente. Então, quando um membro do comitê disciplinar aparece, ela rapidamente arruma suas coisas, mas acidentalmente deixa cair uma de suas poções na bolsa de Kashi. Mais tarde, Freya os leva a uma reunião secreta onde um estudante discute uma mulher de origens de espécie alienígena vagando pelo campus. Ela então exibe uma foto de Serena no projetor e diz a todos que ela é uma visão rara que traz mau presságio. Um dos participantes invade e revela que avistou Suriname perto das barracas, então todos imediatamente correm para capturá-la. Koshi os imagina usando Suriname como um rato de laboratório e corre para fora para proteger Suriname. No entanto, ele se depara com uma festa de salsicha só de garotas, o que o deixa sem palavras. Ele ouve algumas garotas culpando Suruna pela situação, mas então ele avista uma garrafa vazia no chão, o que lhe diz que é uma das poções de Minhu.
Nesse momento, a garota se aproxima de Kashi e pergunta se eles já se encontraram antes, e Kashi percebe que ela é a mesma garota que correu atrás dele quando ele visitou pela última vez. Freya então coloca a peruca nele, e ele imediatamente se transforma em um fanboy fofo. As estranhas irmãs Sisir da área desviam toda a atenção pra ele, e antes que ele perceba, ele está enterrado em bolos e melões. Quando Sudia tenta espantá-las, ela também se torna um alvo, o que faz Kashi gritar por ajuda. Nesse momento, Serena aparece ostentando os óculos Johnny Silverhand e invoca o poder da lua para causar um clarão brilhante. Logo depois, a poção no ar é filtrada e todos voltam ao normal, exceto Serena, que colapsa ao usar tanto de seu poder. Kashi a leva para a enfermaria, onde ela agradece pelo resgate e pergunta se ela gostaria de alguns lanches. Serena diz que o único lanche que ela quer é o pirulito dele. Oh meu Deus! Inferno, porque é a melhor maneira de ela reabastecer seus poderes. Koshi então recorda a noite em que ela o beijou e fica nervoso, mas ela lhe diz que ele não é o único que formou um contrato com ela, e ela visita todos os seus servos todas as noites para um lanche da meia-noite. Ela então começa a se aproximar dele lentamente, o que faz o soldado de Kashi se levantar. Mas antes que fiquem íntimos, Freya e Sudhi retornam com refrescos. Depois, Freyadi os leva a um café onde uma funcionária está trabalhando e Athena está nos bastidores se preparando para enfrentar caras bonitos. Quando ela sai da cortina, começa a sentir tontura, mas de alguma forma consegue se manter de pé. Enquanto Kashi pega uma mesa, Freyadi percebe Sugia observando as empregadas e pergunta se ela gosta de roupas de empregada. Antes que ele possa responder, Athena retorna com o pedido deles e quase o deixa cair em Kashi, mas Cynthia o pega. No entanto, Athena acaba desdobrando seus airbags no rosto de Kashi, mas ela rapidamente recua e pede desculpas, mantendo seu papel de empregada intacto. Ela então vai para a próxima mesa para servir chá, e quando alguns caras a convidam para sair, Kashi fica preocupado com ela. No entanto, Fredit lhe diz para não interferir, o que permite que Athena rejeite os meninos sozinha. Então explica que Athena está fazendo esforços reais para superar sua condição, e observá-los de longe também é uma forma de protegê-la. Mais tarde, a amiga de Athena elogia Athena por se superar, e Athena diz que quer se sentir confortável perto de homens que não sejam Kashi. A princípio, ela assume que Athena e Kashi estão namorando, mas depois que Athena explica que Kashi é como família pra ela e que ela quer ser mais próxima dele, ela sugere que passem um tempo juntos explorando as barracas. Athena se preocupa que haverá pouco pessoal, mas Freya invade e força Sudhi a se vestir de empregada. Quando Kashi se junta a eles, Freya empurra Athena pra frente e diz a ela para passar um tempo com ele, deixando ambos corados enquanto saem. Athena se sente estranha no traje de empregada, mas Kashi lhe diz que ela está arrasando e isso a faz sorrir. Eles vão para o show de crossdressing para ver Curia, que está julgando o show porque ela o venceu no ano passado. Quando a multidão começa a torcer por ela como se fosse Sydney Sweeney, Koshi começa a sentir-se desidratado e bebe casualmente a poção de Minoru porque pensa que é uma bebida fria. Quando ele olha para o rótulo, a poção diz que revelará seu verdadeiro eu, e isso o preocupa porque ele não tem ideia do que acontecerá com ele. Mais tarde, eles encontram Kyria nos bastidores, que fica feliz por terem vindo vê-la. Ela também revela que ganhou 3 ingressos para o labirinto por julgar o concurso. Mas Athena diz que não pode ir porque tem que voltar para o café. No entanto, Kashi está sob o efeito da poção e diz animadamente que quer ir. Então, ambos concordaram em levá-lo porque ele raramente pede algo. Eles vão para o labirinto onde aprendem que ganharão uma medalha especial se o resolverem. E Kashi fica extremamente animado com isso. Assim que entram, Kyria fica assustada em cada esquina. Então Kashi assume animadamente o papel de seu Sugar Daddy e promete protegê-la. Embora ele esteja se divertindo muito, Athena percebe que ele está agindo mais como um menino do que como um zelador do dormitório e deseja que Kashi abraçasse seu verdadeiro eu com mais frequência. Ao ouvir isso, Kyria de repente abraça Kashi e lhes diz que quer resolver isso juntos, e Athena segue o exemplo dela, fazendo-o corar. Enquanto correm para a saída, eles tropeçam um no outro e Kashi cai em algo macio. Quando as luzes se acendem, ele vê que está tocando os seios de Athena e Kyria. Mais tarde ele retorna a Miniru para dizer a ela que a poção dela lhe causou muitos problemas, mas Miniru lhe diz que o frasco que ele pegou tem água normal porque ela estava testando o efeito placebo. Isso o faz sentir-se ainda pior porque agora ele sabe que agiu como um completo idiota por conta própria. Vendo-o surtar, Freya pergunta às garotas se algo aconteceu entre eles, mas elas rapidamente dizem não. Ela então diz que gostou de cada segundo de Sudhi sendo Madame Mommy, porque os caras estão realmente pagando pra ela pisar neles. Nesse momento, algumas garotas vêm correndo atrás de Sirmin pra capturá-la, e Minoru usa sua poção pra distraí-los. Queria sair do quarto para evitar os vapores, mas todas as senhoras afetadas pela poção correm atrás dele. No final, todo o local se transforma em completo caos, mas pelo menos eles se divertiram. Alguns dias depois, Kyria recebe uma ligação de sua família, o que estraga seu humor. Então Kashi pergunta se ela está bem. Ela explica que os alunos do dojo de sua família organizam uma festa de Natal todos os anos. Mas como seus pais vão sair da cidade, eles querem que ela organize o evento. Ela se preocupa que seja demais pra ela, então Athena promete que vai dar uma mão. Kashi também se junta, então ela sugere que eles façam compras no fim de semana. Mais tarde, Kashi vai para os banhos para se limpar, mas encontra Athena acabada de sair do forno. Isso acaba causando outro sangramento nasal, e ela se sente tão cansada que não consegue se juntar a eles para as compras. Kashi assume a culpa e promete fazer o dobro do trabalho, o que deixa Korea feliz. Nesse momento, Miniru começa a provocar Korea por ir a um encontro com Kashi, e ela fica tão envergonhada que derruba a porta da frente e sai correndo sozinha. Depois que Kashi se junta a ela no shopping, ela sugere que comprem lanches primeiro. Então eles vão para a loja de lanches com tema de Natal. Depois, eles vão para a loja de presentes para comprar presentes enquanto também se divertem muito juntos. No final, eles param em uma grande árvore de Natal. E quando queria ver muitos casais apaixonados por perto, ela começa a desenvolver sentimentos por Kashi.
Mais tarde, enquanto comem juntos, ela se pergunta se isso conta como um encontro. Mas quando algumas garotas próximas os confundem com irmãos, ela começa a sentir-se um pouco triste. Ela também se pergunta o que Kashi pensa dela, e até começa a sentir um pouco de ciúmes de Athena. Depois eles vão pra loja de brinquedos, onde Kashi pergunta se ela vai se vestir de Papai Noel, e Kiriate diz que talvez peça a Freya pra fazer uma fantasia pra ela. Kashi começa a imaginar como ela ficará estranha naquela fantasia e admite que Freya tem sido uma má influência em sua mente inocente. Kiriate então diz que Athena ficará melhor como Papai Noel porque ela tem 2 presentes suculentos, enquanto ela é reta como uma prancha de surf. Kashi entende que ela se sente assim porque não é animada como outras garotas, mas apesar disso, ele a encoraja a experimentar roupas femininas porque ele acha que ela vai arrasar nelas. Ao ouvir suas palavras gentis, Kiryu fica completamente vermelha. E Kashi começa a entrar em pânico porque não quer dar a ela a impressão errada. Mais tarde, eles pediram a Freya para ajudar com a fantasia, e isso a faz se iluminar como uma árvore de Natal. Quando ela diz que deveriam começar imediatamente, Koji diz que é hora de ele dar o fora. Mas Freya o amarra com a fita métrica porque ela quer que ele se vista de rena. Ela então se vira pra Kuria e lhe diz para deixar de lado sua armadura de enredo para que ela possa tirar as medidas, e Koshi imediatamente fecha os olhos. No entanto, quando Freya começa a ficar um pouco ousada demais, Kashi sai rastejando do quarto antes que seu soldado de inverno desperte. Ele então vai para o chuveiro quando encontra a Tina novamente, e isso faz a Tina ter outro sangramento nasal, o que a leva a perder a festa de Natal. Enquanto se perguntam o que fazer com a fantasia Astra, Sirion chega e Stoikali lhes diz que os céus estão claros e é o clima ideal para ela usar seus poderes lunares. Kiriak ouve isso e a suborna com um lanche, então ela se torna um substituto para a Tina. Depois de pegar o trem, eles chegam ao dojo onde os jovens alunos, incluindo o irmão de Kiria, imediatamente a cercam. Eles então forçam Kashi e Serena a usar uniformes, e Kiria começa a prática deles mostrando-lhes uma técnica de queda. Ela escolhe Kashi como o primeiro cobaia, mas estar tão perto do rosto dele a deixa constrangida, e ela acaba derrubando-o com força no chão. Ela imediatamente pede desculpas por perder o controle, mas Kashi se lembra que ela fez isso quando eles compartilhavam um quarto. Depois que encerram o dia, Kashi se veste de rena e pede aos alunos para ajudá-lo com a decoração. Ele promete dar distintivos a todos que participarem, mas quando os alunos não mostram interesse, ele se sente estúpido porque passou horas fazendo-os. Ele então avista uma garota sentada sozinha no canto, enquanto as outras estão em grupos. Então ele decide falar com ela. Quando ele pergunta se ela está cansada, ela diz que está triste porque apenas garotas boas ganham presentes, e ela não ganhará nenhum, porque é a pior aluna da turma. Ela também admite que não é corajosa o suficiente para brincar com os outros. E Kashi entende que é difícil fazer amigos quando você se sente um estranho. Ele então recorda seu tempo no dormitório e se pergunta se ele sequer merece. Ele então diz à garota que sua habilidade não importa, porque todos que se esforçam ao máximo receberão os presentes. Ele então entrega a ela um distintivo de boa garota que ele fez na noite anterior, e isso imediatamente ilumina o humor dela. Os outros alunos veem isso e imediatamente aparecem pedindo seus distintivos também, e isso deixa Koshi emocionado. Mais tarde, enquanto os alunos estão decorando o salão, Kiria e Serena aparecem em suas fantasias de Papai Noel e Elfo, o que faz Koshi corar. Quando Kiria pergunta como ela está, ele hesitantemente lhe diz que ela está muito fofa, e ela começa a agir toda feminina. No entanto, quando seu irmão mais novo tenta dar-lhe um cuecão, ela volta ao seu modo moleca e diz com raiva a Kashi para distribuir os presentes. Depois Kashi vê que a garota solitária de antes também fez alguns amigos, o que o deixa aliviado. Nesse momento, o irmão de Kiria pede a Kashi para ficar de 4 e dar uma carona ao Papai Noel, mas Kiria fica constrangida porque está pensando em um tipo